Olá, eu sou Daniel Bergamo, faço parte da equipe do OCA, Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a COP, né? O OCA esteve presente pela primeira vez na conferência, apresentamos uma exposição virtual, cujo material vamos divulgar em breve na nossa página. E gostaríamos de convidar hoje o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, para falar um pouco sobre suas impressões dessa conferência. André, obrigado por estar aqui. Eu queria saber logo de cara, em relação às negociações, quais resultados da COP merecem destaque? Ficaram abaixo, superaram as expectativas? Afinal, né, a gente quer saber, as negociações apontam para um caminho otimista ou não? Tudo bem, Daniel? É ótimo falar com todo mundo aqui do nosso OCA. Eu gosto de dizer, Daniel, que eu saí da COP 26 de Glasgow com uma sensação esperançosa, realista. O que eu quero dizer com isso? A gente chegou lá com 3 grandes expectativas. A primeira é a regulamentação do Acordo de Paris, né? A finalização da regulamentação do Acordo de Paris. A segunda era o aumento de ambição, ou seja, os países aumentarem as suas ambições, seus compromissos com a mitigação das mudanças climáticas. E a terceira grande meta seria a transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, de maneira a gente acelerar esse processo de atingimento das metas. Eu diria que a primeira grande meta, que foi a regulamentação do Acordo de Paris, ela foi cumprida. Não foi ideal, tem alguns desafios ainda, nós vamos ter que criar regulamentações nacionais, mas está dado, claro, o norte regulamentar, ou seja, as regras do jogo para a implementação do Acordo de Paris estão postas. Então, ponto número 1, check. O ponto número 2, que foi o aumento de ambição, foi bastante frustrante. A gente viu muito pouco aumento de ambição, uma coisa pontual de alguns países, o Brasil ali também, puxando um pouco os prazos de fim do desmatamento ilegal, de 2030 para 2028. Perdão. Mas, de maneira geral, eu acho que esse tópico do aumento de ambição ele ficou aquém das expectativas. E o terceiro tópico, idem, ou seja, muito pouco se comprometeu em termos de recursos adicionais para repassar aos países em desenvolvimento. Mas traçou-se uma estratégia e a expectativa é de que a gente chegue no Cairo, no ano que vem, na próxima COP, com um pouco mais de clareza sobre esse repasse de recursos. Então, eu acho que tivemos alguns avanços, sim. Em especial, eu acho que isso aqui é o destaque que eu queria dar aqui, ao fato de que agora a gente tem, sim, um conjunto de regras para poder começar a implementação do Acordo de Paris. Então, na realidade, Glasgow foi o ponto de partida para a gente começar a jogar o jogo mais seriamente de zerar as emissões humanas de carbono no planeta Terra até 2050. Excelente, André. Então, se houve avanços, eu gostaria de saber agora se dentro do âmbito do OCA, né? Houve algum progresso dentro da pauta de comércio e ambiente nas negociações da COP? Ainda que seja uma conferência focada em mudanças climáticas, a gente sabe que houve uma participação intensiva, né, do setor privado. Como é que você vê isso? Parcialmente você já respondeu a pergunta. Eu acompanho COPs há pelo menos 10 anos presencialmente, e desde que começou-se o debate climático ali no final dos anos 90, eu acompanho a discussão climática por várias posições que eu tive na minha carreira. E eu nunca vi, Daniel, tanta presença de alto escalão de empresas, de setores econômicos, como nessa COP em Glasgow. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E esses CEOs, esses executivos de alto escalão de empresas não estavam ali para passear. Eles estavam ali, em parte, para aprender, para sentir um pouco da temperatura do que estava sendo discutido, mas, fundamentalmente, para se comprometerem com metas. Então, nós estamos aqui diante de um cenário em que os setores econômicos da sociedade, uso da terra, energia, transportes e tudo mais, estiveram, enfim, em larga dimensão, se comprometendo com metas, né? Tem várias empresas brasileiras, eu não vou aqui citar nomes, mas que levaram seus compromissos para lá. Então, a gente pode dizer, mas são metas ainda muito distantes, são metas ainda muito frágeis, mas são objetivos que a gente tem que cobrar. Então, agora a gente tem um conjunto de compromissos que foram firmados por várias empresas e que nos dá à sociedade civil a possibilidade da gente cobrar.
E quando a gente fala de cobrar compromissos, a gente fala de mudanças na lógica do comércio, de mudanças na lógica da produção, de mudança na lógica dos processos econômicos e empresariais. Então, em última instância, eu tenho absoluta certeza, com o que eu vi de compromissos na COP, aí, do ponto de vista empresarial, que nós vamos ter muito trabalho enquanto sociedade para cobrar e vamos ter muito trabalho, no caso das empresas, de colocar no chão esse conjunto de metas que foram comprometidas lá em Glasgow. Então, eu acho que tem aí um cenário muito, eu diria até positivo nos próximos anos, de mudança na forma com que as coisas são produzidas, comercializadas e consumidas. Vai depender muito de cobrança da sociedade. E aí a gente não pode perder o pulso das coisas e temos que seguir dialogando, como a gente faz no OCA, impulsionando a informação e o debate para frente, mas, acima de tudo, cobrando aqueles compromissos que foram firmados. Certo. Aí trazendo um pouco mais para o nosso recorte geográfico, né, que é a Amazônia, onde a gente sabe que grande parte do desmatamento é causado pelas commodities de produtos alimentícios. Nas frentes de floresta, produção de alimentos e finanças, quais compromissos e alianças multissetoriais que se firmaram na COP e que podem representar oportunidades para o desenvolvimento sustentável no Brasil, como você estava dizendo? Olha, eu acho que teve uma outra característica importante dessa COP, que foi o assunto florestas voltou com muita força. Tá? Então, a temática de florestas ela tinha sido lateralmente dialogada nas últimas COPs. Eu estou falando aqui de 4, 5 anos para cá, muito pouco se falou de como que as florestas poderiam contribuir para a agenda de mudança climática. O relatório do IPCC, que saiu agora recentemente, deixa claro, não chegaremos a 1,5 grau, nem a 2 graus no final desse século, se a gente não mantiver a integridade das florestas tropicais ou não tropicais. Então, a temática de floresta voltou. E quando a gente fala do papel do Brasil nas emissões globais, nós estamos falando de evitar desmatamento. Quer dizer, o desafio do Brasil, em grande dimensão, é evitar o desmatamento, em especial o desmatamento na Amazônia. Então, a gente precisa de achar uma maneira de compatibilizar o desenvolvimento da agropecuária, que é um carro-chefe da nossa economia, é importante, gera divisas de exportação, gera emprego, gera credibilidade e também contribui para a segurança alimentar do planeta. A gente precisa de fazer isso agora com um compromisso mais forte, com uma maior agressividade no sentido de reduzir e acabar com o desmatamento. Então, mais uma vez, a senha está dada, o caminho está dado, os compromissos estão feitos, inclusive em nível internacional, foram assinados compromissos de acabar com o desmatamento. Agora, a sociedade precisa de cobrar esses compromissos, a execução desse compromisso. Tá? E, mais uma vez, no que tange à Amazônia, nós temos que acabar com o desmatamento imediatamente, especialmente o ilegal. E aqui eu faço um pequeno ajuste, Daniel, porque, na realidade, como a gente estuda aqui no IPAM, mais da metade do desmatamento na Amazônia não é provocada por agricultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, nem pelo agronegócio, é causada por grileiros, por ladrões de patrimônio público. E isso, além de ser ilegal, é criminoso. Ou seja, a gente tem que ir com toda a força do Estado brasileiro, com toda a força da sociedade para a gente poder combater essa ilegalidade, essa criminalidade que ainda persiste na Amazônia. E aí sim dar uma contribuição para o clima, melhorar a reputação brasileira e a gente poder atrair os capitais que vão ser necessários para trabalhar a parte de aumento de produção e de produtividade. Então, isso está tudo muito integrado. E essa discussão foi também muito, muito ativa e muito forte lá em Glasgow. Certo. Então, se houve interesse sobre florestas, muito provavelmente um fluxo de recursos também pode estar sendo direcionados nessa direção, né? Aí eu queria saber dos eventos que você participou, das conversas que você teve, quais oportunidades concretas, né, vale a pena a gente do OCA acompanhar e seguir de perto aí nos próximos meses como desdobramento da COP? Eu citaria 2 ou 3 questões que eu acho que foram amplamente discutidas na COP, que tem uma repercussão direta para a Amazônia e tem uma ligação aí com os mercados de capital e com os investidores globais. O primeiro é o Leaf Coalition, tá? Que é um grande mecanismo financeiro para financiar, através de trocas de carbono, a manutenção de floresta em pé. Inúmeras empresas, né, se agregaram a essa iniciativa, que teve início
pelas mãos do governo da Noruega, do governo dos Estados Unidos e do governo do Reino Unido, mas já tem, se não me engano, mais de 20 empresas que estão associadas, grandes empresas, Amazon, Bayer, Nestlé, Unilever, etc., que estão associadas a essa iniciativa, que estão contribuindo com recursos. Esse fundo já está capitalizado em $1 bilhão, ou seja, tem aí recursos, então, que poderão ser alocados para a manutenção das florestas tropicais. Então, esse acho que foi uma resultante interessante, né? Não necessariamente da COP, mas ela foi amplamente divulgada, conversada e dialogada e, mais uma vez, comprometida durante a COP de Glasgow. A segunda temática, eu diria que foi o próprio assunto de uso da terra. A gente tem falado muito ao longo dos últimos anos sobre o uso da terra pela perspectiva da área produtiva, daquele pedaço da fazenda, do pedaço de um município em que se produz agricultura, que se produz pecuária, né? Mas eu acho que a gente avançou nessa discussão. Tivemos um debate muito interessante no Brasil Climate Action Hub, que foi protagonizado, né, pelo IPAM e pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, onde a gente pôde discutir o uso da terra por um prisma mais amplo, ou seja, olhando o uso da terra como sendo a área produtiva da fazenda, a área produtiva da agricultura familiar, mas também a área conservada dessas propriedades. E como que a gente consegue integrar a área produtiva com a área conservada, maximizando o benefício ambiental dado pela área conservada e o benefício econômico produtivo dado pela área de produção em si, de produção agropecuária. Então, essa foi uma temática também bastante discutida na COP. E aí, como um terceiro derivado desse segundo ponto, eu queria destacar o mecanismo financeiro Conserve, que é um instrumento que o IPAM criou juntamente com o EDF e com o Woodrow Climate Research Center, que está hoje pagando produtores rurais, pagando aqueles produtores rurais que vão além das exigências legais para manterem florestas. E eu acredito verdadeiramente, por tudo que eu acompanhei lá em Glasgow, que esse tipo de instrumento financeiro que estimula a conservação de florestas em terras privadas, ele vai avançar muito ao longo dos próximos anos, o que pressuporá, né, o engajamento do setor financeiro, o engajamento do setor de comércio internacional, certamente elementos e critérios de acordos comerciais vão ter que embutir nos seus critérios, nos seus protocolos, nos seus termos, incentivos para a manutenção de floresta em pé, onde há, como é o caso do Conserve, o direito ainda de desmatar, porque, feliz ou infelizmente, é fato concreto que ainda há milhões de hectares que são passíveis de desmatamento legal e que demandam incentivos econômicos. Então, tem aí uma arquitetura financeira que nós vamos ter que construir nos próximos anos, e Glasgow foi um palco de discussões muito, muito profundas sobre essa temática também. Perfeito, André. Muito obrigado pelas valiosas impressões que você compartilhou com a gente, recomendações também. Estaremos de olho aqui no Observatório, acompanhando e divulgando as nossas análises para quem nos segue. Então, convido a todos a acompanharem, né? A nossa próxima análise vai ser a respeito da regulação de desmatamento da União Europeia. E para saber tudo sobre comércio e ambiente na Amazônia, a gente convida todos e a todas a seguir a nossa página no LinkedIn e assinar a nossa newsletter. Muito obrigado e até a próxima.